Olá, bom dia para você. Dormiu bem? Espero que sim. Deus nos dá hoje mais um dia de bênçãos. Temos a alegria de podermos contemplar mais um dia o brilho do sol. Nós queremos, nesta primeira hora, nesse primeiro momento, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deixar que Ele conduza a nossa vida no decorrer de todo esse dia. Pedimos a bênção de Deus também sobre a nossa família. Nós nos unimos nessa manhã a milhares de pessoas que ao redor do mundo também, na primeira hora, no primeiro momento, dedicam a Deus este momento. Quero, nesse instante, convidá-lo a refletir na palavra de Deus, numa parte da Bíblia, nos livros de Salmo, capítulo 67, o verso 1 e o verso 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O pedido do rei Davi é o nosso pedido nessa manhã. Que o nosso Deus seja gracioso conosco, que Ele nos abençoe, que o seu rosto resplandeça sobre a nossa vida e que nós vivamos os ideais de Deus, para que nós possamos, nos dias onde nós nos encontramos, nós possamos testemunhar do amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-lo nessa manhã, porque cada manhã nós temos um compromisso de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Você vai me ver algumas vezes aqui eu falando sobre isso, porque algumas pessoas têm ingressado ao nosso canal e muitas vezes elas não sabem qual é o propósito desse canal. O objetivo desse canal é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. Por isso que eu quero convidá-lo nessa manhã a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 9, verso 1 e o verso 2. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Nós sabemos que as festas cerimoniais estabelecidas para a nação de Israel, todas elas foram dadas pelo Senhor. Nenhuma festa que a nação de Israel celebrava não estava no calendário de Deus. Deus mesmo determinou a festa do Pentecoste, o dia da expiação, a festa dos pães asmos, a festa das trombetas, mas a festa mais especial para a nação de Israel era a festa da Páscoa. Deus queria que toda a nação de Israel celebrasse a festa da Páscoa. Se porventura alguém menosprezasse essa festa, ele deveria ser eliminado do meio do povo de Deus. Porque essa festa apontava para a libertação do povo do cativeiro do Egito. Os israelitas viveram no cativeiro do Egito por um período de 430 anos. E com mão poderosa Deus os libertou do cativeiro do Egito e os levou para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Mas eles jamais deveriam se esquecer. Esse relato, esse testemunho, eles deveriam contar por todas as gerações. Eles deveriam contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para todas as suas gerações. Eles deveriam saber do poder, da grandeza desse Deus. Com mão poderosa, as pragas caíram sobre o Egito, sobre Faraó, e Faraó os libertou, e eles puderam passar pelo Mar Vermelho em terra seca, e Deus os conduziu para cumprir a aliança que ele tinha firmado com Abraão e com Jacó. Nenhuma pessoa deveria menosprezar esse momento. Se porventura alguém menosprezasse essa cerimônia, ela deveria ser excluída do meio do povo de Deus. Se porventura alguém, no dia da festa da Páscoa, estivesse cerimonialmente imundo ou estivesse em viagem longe da nação de Israel, ele deveria, após um período de um mês que a festa tivesse acontecido, ele deveria celebrar. Essas pessoas não poderiam ficar sem participar das festas da Páscoa. Deus não queria que nenhuma pessoa ficasse sem reconhecer a importância da cerimônia da Páscoa. Eles deveriam comer nesse dia pães asmos, sem fermento, com ervas amargas,
e eles deveriam também comer um cordeiro ou um cabrito sem defeito. Nós sabemos que o cordeiro apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, por isso que deveria ser perfeito. Essa cerimônia, a libertação, apontava para o que Jesus Cristo um dia viria fazer por nós na cruz do Calvário. Todos aqueles que crescem em Jesus Cristo receberiam a libertação da condenação dos seus pecados. Da mesma forma foi o que aconteceu no cativeiro do Egito. Aqueles que creram na palavra de Deus foram libertos e foram levados para uma terra que mana leite e mel. Também hoje, todos aqueles que aceitarem a Jesus, que crerem no Cordeiro de Deus, serão libertados dos seus pecados, da sua condenação e terão o direito de viver uma nova vida na Nova Jerusalém, cidade amada e criada por Deus desde a fundação do mundo, para todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo. As leis eram para todos. Se porventura algum estrangeiro estivesse no meio do povo de Deus, como aconteceu, que alguns egípcios saíram do Egito e acompanharam os israelitas na sua peregrinação, se eles quisessem participar da festa da Páscoa, eles deveriam também aceitar a mesma aliança que a nação de Israel aceitou. Eles deveriam ser circuncidados. Com a circuncisão, eles estariam dando provas claras que eles pertenciam ao povo de Deus. Eles tinham também assumido a aliança. Nesta condição, eles poderiam participar da festa da Páscoa. O livro de Números, capítulo 9, o verso 13. A palavra de Deus é muito enfática. Se algum israelita não estivesse imundo ou não estivesse em viagem e ele não quisesse participar da cerimônia da Páscoa, ele deveria ser eliminado do meio do povo de Deus. Me parece que, em algum momento, nós, quando olhamos para essa parte da Bíblia, nós imaginamos de que Deus era muito duro, foi muito rígido. Mas eu e você, nós precisamos entender. A essência da cerimônia da Páscoa é o que nós precisamos entender nos dias de hoje. É em Jesus Cristo que nós encontramos libertação. Os israelitas encontraram libertação em Deus. A festa da Páscoa apontava para a cruz do Calvário, que o Filho de Deus viria morrer na cruz do Calvário. E nós precisamos entender nos dias atuais, sem Jesus Cristo na vida não há remissão de pecados. Sem Jesus Cristo na vida não há possibilidade de salvação. Há quantas pessoas que já têm me deparado na vida e têm falado, eu não preciso ser cristão, eu não preciso aceitar a Jesus Cristo na vida, porque eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas nós precisamos entender uma coisa. Uma pessoa que viva moralmente correta, mas que não tenha aceito a Jesus Cristo, ela não poderá ser salva. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Portanto, se você que me ouve nessa manhã, você é um homem estritamente correto na sua vida, mas se você ainda não tem Cristo na vida, eu preciso dizer para você que você ainda está aquém da salvação. Você carece aceitar a Jesus Cristo, porque a salvação é exclusivamente em Jesus Cristo. A salvação não é para aqueles que não matam, que não roubam e que não têm Cristo na vida, mas a salvação é para aqueles que têm Cristo na vida e vivem uma vida de obediência ao Senhor. O livro de Números, capítulo 9, o verso 15, fala da tenda da congregação. Na tenda da congregação estava a Arca da Aliança. O propiciatório estava sob a Arca da Aliança com os querubins, um voltado para o outro. E era sobre esse ambiente que a nuvem descia e Deus repousava e ficava ali, e se comunicava com o sumo sacerdote. Deus parava ali, Deus se detinha ali para revelar para a nação de Israel a santidade da lei de Deus. O parâmetro onde nós seremos julgados é a lei do Senhor. A Arca da Aliança estava no lugar santíssimo e era nesse ambiente onde Deus permanecia e ficava. Sobre a Arca da Aliança estava o propiciatório e Deus permanecia ali. Todo israelita que se lembrasse e olhasse de longe para a tenda e vissem a nuvem sobre o tabernáculo, ele saberia da aliança que Deus tinha assumido com o seu povo. O livro de Números, capítulo 9, o verso 22, a Bíblia fala que os israelitas dependiam da direção de Deus. Quando a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles sabiam que Deus estava ali. Quando a nuvem se levantava,
ia para alguma direção, eles sabiam que era momento de seguir aquela nuvem. Deus sempre quis conduzir a nação de Israel. Deus sempre quis que a nação de Israel entendesse que eles deveriam depositar completamente a sua confiança no Senhor. Eles deveriam viver uma vida de dependência do Senhor. Não é diferente nos dias em que nós vivemos. Deus quer conduzir a nossa vida. Ele quer conduzir a nossa trajetória. Ele quer que nós dependamos dele. É por isso que ele pede para que cada um de nós desenvolvamos os nossos relacionamentos com ele, para que nós possamos confiar, crer na sua direção. A sua palavra hoje, ela é a voz de Deus falando aos nossos ouvidos. Quando nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós precisamos entender, é Deus falando conosco. O último versículo do capítulo 9 do livro de Números nos fala que eles viviam segundo o mandado do Senhor. Eles deveriam viver uma vida de obediência ao que Deus determinasse. A nação de Israel seria extremamente feliz. Moisés era o mediador. Moisés ouvia de Deus e era Moisés que comunicava à nação de Israel o que Deus estava pedindo. Mas o que cabia à nação de Israel a fazer era obedecer ao Senhor. Se eles tivessem vivido uma vida restritamente obediente a Deus, eles teriam vivido uma vida extremamente feliz. Os momentos difíceis que a nação de Israel passou é resultado de não terem confiado e permanecido na palavra do Senhor. Eu creio que nessa manhã fica para nós aqui essas orientações também. Quando nós vivemos uma vida de dependência de Deus, nós viveremos felizes. Quando nós vivemos uma vida de obediência à palavra do Senhor, nós somos abençoados por Deus. Mas quando nós queremos viver pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias escolhas, independente do Senhor, nós sempre iremos pagar um alto preço. Mas, amigos, ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 9 do livro de Números, nós jamais podemos nos esquecer que a nossa salvação é exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo. A festa da Páscoa apontava para a cruz do Calvário. Todos aqueles que olhassem para a cruz e crescem em Jesus Cristo receberiam a salvação. Deus estava ensinando a nação de Israel e ele queria que o seu povo fosse testemunha, porta-voz dessa mensagem para todo mundo. Todos os outros povos deveriam entender que o Filho de Deus veio a essa terra, morreu na cruz do Calvário para que eles pudessem receber a salvação. Hoje, essa mensagem está em nossas mãos. Está sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Nós temos o dever de podermos falar àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que muito em breve ele vai voltar aqui a essa terra, buscar o seu povo. O que nós temos que fazer nos dias atuais é viver essa verdade e, quando tivermos oportunidade, falarmos de Jesus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós queremos que os Teus propósitos se cumpram na nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.